Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a doutora da USP e escritora Eliane Ottaviani. Doutora, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui pela primeira vez para que a gente possa debater temas tão polêmicos e importantes para o nosso segmento portuário. Obrigada, a honra é toda minha. Eu tenho imensa admiração pelo seu trabalho e pelos temas tratados e a forma pela qual eles são tratados, que é de muita importância para a nossa região e para o Brasil como um todo. Meu segundo convidado é Luiz Henrique Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Doutor, obrigado pela presença, também pela primeira vez aqui no Porto e Negócios, juntamente conosco. Olá, Maxwell. É uma imensa satisfação, uma honra estar aqui com você e parabenizar pelo programa, principalmente pelo foco na área de comércio exterior e na nossa Baixada Santista, e que concentra o maior porto aí da América Latina. Parabéns. Esse é o propósito do nosso programa, como todos nós bem sabemos. Em setembro, agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto no qual permite a possibilidade da arbitragem. E vou começar por você, doutor. Eu tenho que começar tratando desse tema, porque é um tema que vai impactar diretamente no nosso setor portuário. O que é o decreto 10.025, assinado pelo presidente, e de que maneira ele impacta no nosso segmento? Perfeito. O decreto, eu acho que o presidente foi muito feliz ao editar o decreto, primeiramente porque ele vai impactar positivamente na área do transporte marítimo. Agora, existe uma particularidade. O decreto ele é específico para a arbitragem entre a administração pública e as concessionárias, permissionárias. Aqui no Porto de Santos nós temos os terminais, né? Que são concessionários, permissionários de serviço público. Então, esse decreto visa fomentar a arbitragem nesse meio, mas deixando claro que há uma limitação entre a administração e prestadores de serviço público. Doutora, a senhora é uma estudiosa. Por que muitas vezes no Brasil, quando a gente faz leis, né, e decretos, nós não tentamos de alguma maneira abranger o máximo possível das possibilidades, ao invés de ter restrições como essa, né? A gente está falando na relação exclusiva, privada e pública, mas esse decreto também não poderia abranger outras relações para que a gente pudesse ter celeridade nessa questão jurídica que é tão fundamental para o segmento portuário, doutora? Com certeza, mesmo porque na área marítima, a arbitragem no mundo todo é o principal método de solução de controvérsias. Principalmente pelo fato de se resguardar a relação comercial entre as partes, porque ela fica muito, digamos, afetada quando há alguma questão a ser discutida e as partes precisam levar ao Poder Judiciário, porque manter uma relação comercial contra quem lhe processa realmente é bastante complexo. Mas o que se percebe no Brasil é uma certa resistência com relação ao uso da arbitragem. Tanto é que a nossa lei já é bastante antiga, a lei de arbitragem de uma maneira geral. Eu presido por muitos anos uma Câmara de Arbitragem Marítima e percebe-se que não só a legislação poderia ter sido muito mais ousada para impulsionar que, inclusive, as nossas câmaras fossem privilegiadas, para que fossem tratados os assuntos de todas as perspectivas, marítima, portuária, comércio internacional em geral, mas também se observar também pelo fato do custo
da celeridade e do sigilo que envolvem essas transações, que são diferenciais muito importantes. O legislador realmente perdeu uma oportunidade bastante preciosa e, infelizmente, a gente percebe que não é só neste momento, né, mas em outras questões também envolvendo principalmente o comércio, que poderiam impactar no comércio, na atuação no empresário, e isso acaba afetando o custo do Brasil e a nossa competitividade internacional. Ações preventivas, né, principalmente nessa relação comercial, não seriam muito melhores do que necessariamente os conflitos que a gente enfrenta no dia a dia no direito marítimo? Sem dúvida. O empresário, tanto é que o nome do programa é Portos e Negócios, o empresário ele tem que visar a prevenção do litígio, não... Porque muitas vezes um determinado problema é muito mais fácil você solucioná-lo antes. E a arbitragem é um meio alternativo hoje de solução de conflitos para nós fugirmos do judiciário. Então, assim, com relação ao decreto editado pelo nosso presidente, eu vejo, ainda que ele tenha limitações, eu vejo como de forma positiva, porque ele, de certa forma, fomenta, sim, a arbitragem no nosso negócio, na área do transporte marítimo. O decreto, ele criou alguns critérios subjetivos para escolha de câmaras, né? Mas, de toda forma, eu vejo de forma positiva a adoção do decreto. Doutora, a gente sabe que a senhora é pós-graduada pela Law Academy e necessariamente possui um profundo conhecimento nessas questões, principalmente legais. Quando o doutor fala nessa relação de critérios subjetivos, a gente já percebe que o mercado tem uma sensibilidade bastante grande em relação a estas questões, principalmente pela questão da estabilidade jurídica que a gente tem no nosso país. Aí o presidente vem, faz um decreto com critérios subjetivos. Pela tua experiência, a senhora como escritora, né, pós-graduada na Law Academy, como é que a gente consegue resolver estas questões definitivamente no nosso país? Porque principalmente para o investidor internacional, isto é uma barreira significativa. Estou errado, doutora? Não, está totalmente certo. Costumamos sempre dizer que hoje o empresário precisa analisar as questões do direito no sentido de direito custo e direito prevenção. Como o doutor Luiz comentou, ainda não há uma cultura do empresário em observar o direito no sentido de evitar o litígio. E alguns até se utilizam dos processos para protelar também o cumprimento das suas obrigações. Se a gente tem claro. Uma atmosfera de instabilidade Exato. jurídica, como é que a gente parte por um processo de prevenção, doutora? Com certeza, primeiramente, eu acho que esse processo de prevenção parte primeiro por políticas de Estado e políticas de governo, que a gente tem visto um avanço significativo nesse sentido. O próprio incremento digamos, dos investimentos internacionais pressiona por essa segurança jurídica, porque o que você bem comentou, como é que o investidor estrangeiro tem confiança em apostar o seu investimento, principalmente investimentos significativos que fariam toda a diferença para a nossa área, se a nossa insegurança começa não só pelo nosso marco normativo, mas também pela atuação das agências reguladoras. São muitas autoridades, né? A gente costuma dizer que é muito cacique para pouco índio, eles mesmos não se entendem. E isso são fatores, né? Nossa legislação ela não segue padrões internacionais de excelência, de uma maneira geral. Então, são fatores, e este em especial da subjetividade, particularmente me preocupa, porque toda lei que tem critérios subjetivos, ela, de uma maneira geral, vamos olhar pelo aspecto positivo, que seria delegar um grau de flexibilidade maior e não, digamos, engessar a questão. Mas, por outro lado, a subjetividade pode criar também uma insegurança no sentido da efetividade daquilo que se propõe, né? Então, é uma preocupação muito grande, mas, como o doutor Luiz disse, não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, um avanço bastante significativo. Mas ainda acho que nós temos muito a fazer. Doutor Luiz, o senhor é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Como é que
uma entidade como essa está enxergando estas questões de instabilidade jurídica dentro do nosso país? Existe uma luz no fim do túnel? A gente tem algum tipo de reforma prevista pela frente para que a gente possa dar estabilidade para o mercado e, como propriamente o senhor disse, focar no negócio ao invés de focar no problema? Perfeito. A ABDM é uma associação tradicional no direito marítimo, ela é representante do CMI, Comitê Marítimo Internacional no Brasil, hoje ela representa, e eu acredito que a luz no fim do túnel seja a sanção do Código Comercial Brasileiro. A ABDM foi convidada para escrever sobre o livro do comércio marítimo. E foram diversos artigos elaborados para atualização da nossa legislação. Por incrível que pareça, como a professora Aniane falou, há uma insegurança jurídica muito grande aqui no país, porque o nosso Código Comercial é de 1850, é da época do barco à vela, né? Então, nós cobramos ainda taxa de farol, né? Exatamente. Uma ideia. O juiz que se depara com uma causa de direito marítimo hoje aqui no Porto de Santos, nas varas cíveis de Santos, ele tem que interpretar uma legislação que ainda se reporta aos trapiches, aos barqueiros, né? Hoje nós estamos na era dos mega carriers, né? Sem dúvida. Até de embarcações não processo tripuláveis. Vertiginoso de automação. Não, exatamente. Nós estamos na era das embarcações não tripuláveis, né? Sem dúvida. E a nossa legislação se remete aos barqueiros, né? De 1850. Então, eu acho que a luz do fim do túnel seria a criação de novas normas atualizando o direito marítimo, porque a lei ela tem que ser atualizada conforme a evolução da sociedade. É inadmissível para o Brasil hoje ter uma legislação de 1850. Então, acho que foi um trabalho árduo por parte da BDM, mas que hoje nós temos um projeto de lei tramitando no Senado. Esse projeto é desde 2013 e temos fé que o projeto será aprovado e que será sancionado e que teremos um novo Código Comercial. Não só para as questões marítimas, para o direito comercial como um todo. O projeto foi idealizado pelo professor Fábio Lua Coelho, né, que é o expert aí na área do direito empresarial, e temos fé de que ele será aprovado em breve. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo, como você já percebeu, o assunto aqui está de altíssimo nível. E no próximo bloco vou fazer alguns questionamentos, principalmente em relação da visão do mercado internacional para com esta instabilidade jurídica que nós temos dentro do nosso país, haja vista o profundo conhecimento desses dois experts que estão aqui conosco hoje no Porto e Negócios. Mas antes disso, roda a vinheta do quadro Destaque Portuário da Semana. A Autoridade Portuária de Santos recebeu no começo desse mês uma comitiva de supervisão ministerial da Subsecretaria de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura para conhecer o sistema de governança e integridade da companhia. A Autoridade Portuária é a segunda administradora do Porto Público, ligado à União, e a recepcionar a comitiva. A primeira foi a Companhia Docas, do Ceará. A Autoridade Portuária apresentou um workshop de compartilhamento de boas práticas, com exposições das áreas de controle interno, governança, integridade, gestão de riscos, ouvidoria, tecnologia da informação, contas a receber e passivos, bens imóveis e imóveis. Estamos de volta com Porto e Negócios e não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para que você possa debater em conjunto com todas as personalidades que participam do nosso programa e também fomentar principalmente o negócio no segmento portuário. Quero dar um destaque ao grupo de empregos e RH que vem fomentando muito esta questão da empregabilidade no segmento portuário. Parabéns ao moderador que vem desenvolvendo um excelente trabalho. Você que está buscando uma oportunidade no segmento portuário, está aí uma grande chance
para que você possa entrar nesse segmento tão importante para o nosso país. No último bloco, debatemos inúmeros temas e vou voltar em relação à questão do acordo comercial brasileiro. Doutora, a gente tem um código hoje comercial brasileiro vigente no nosso país. O doutor falou com bastante propriedade no último bloco em relação a esta questão do código, mas a gente percebe que de alguma maneira a gente não consegue avançar. Tem profundo conhecimento nesse sentido, escritor aí de 3 livros ou mais, se não me falha a memória. Qual é a sua visão nesse sentido? E vou aprofundar o questionamento. Como é que o mercado internacional está olhando o país agora, haja vista que a gente tem uma agenda de trazer a iniciativa privada para o game de uma maneira ou de outra? Acho o projeto uma iniciativa excelente, conheço o teor do projeto, mas eu sou contra inserir a parte marítima dentro do Código Comercial. Por vários motivos. Primeiro, que o direito marítimo ele tem peculiaridades que necessitariam um olhar mais aprofundado e a elaboração, inclusive, com base num projeto que já existia na BDM, de um código só para o direito marítimo. Então, embora eu entenda que a iniciativa é extremamente relevante, eu questiono se realmente vai ser um avanço significativo. Mas, obviamente, entre um código de 1850 e termos aí um código elaborado por especialistas, principalmente do direito empresarial, recentemente a BDM também está encampando para fazer uma análise detalhada nessas questões do direito marítimo, mas eu particularmente discordo. Eu gostaria que fosse feito um código só de direito marítimo, também para não haver essa diferenciação de direito marítimo brasileiro e olhar o direito marítimo como num contexto internacional, como é o direito europeu. O direito europeu ele tem uma visão muito sistêmica do direito marítimo, como principal vetor de movimento do mundo. Uhum. Então, um código direcionado, sim, exatamente. Um código direcionado com esta visão, digamos, globalizada, atenderia com certeza muito mais digamos, aos anseios não só dos nossos empresários, que sofrem muito aí para que haja uma competitividade maior. Nós somos um país de carga e não um país transportador. Sem dúvida, um país de commodities. Nós não temos praticamente navios de longo curso com a nossa bandeira. Uhum. Nós já fomos um país, uma nação marítima forte, hoje não. Hoje nós somos nação de carga, mas, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser uma iniciativa relevante. Porém, na minha opinião, também questiono alguns artigos que, na minha opinião, eu não acho que seriam adequados, né? E isso seria assunto para muitas horas de discussão, mas eu presto aí as minhas homenagens pela iniciativa, porque realmente há uma luz no final do túnel, mas quem sabe, né? Ainda no decorrer dessa discussão, não se pense em desmembrar a parte comercial da parte marítima e com um olhar mais internacionalista, né, de direito custo, direito de prevenção e de segurança jurídica. Doutor, eu vou fazer esse questionamento, depois vou estender esse questionamento para a doutora também. Essa questão do arcabouço legal que hoje a gente tem dentro do nosso país, tão conflitante, na sua opinião, a gente resolve isso nesse governo? O principal fator para você ter investimento estrangeiro é previsibilidade. Então, ainda que com todos os defeitos que o código, a parte do relativo ao comércio marítimo tenha, eu acredito que é premente a vigência de um novo código comercial, uma necessidade urgente. Ainda que posteriormente seja revisado, agora, existe uma outra questão importante com relação, como você falou, o nosso arcabouço, né? Porque, curiosamente, no direito marítimo, o Brasil ele não é signatário dos principais tratados internacionais. Então, o Brasil está fora daquele... Ele orbita, me parece, exatamente, que um mundo completamente diferente do mundo, né? Responsabilidade do transportador. O Brasil não é signatário da Convenção de Haia, Haia-Visby, diferentemente no transporte aéreo.
em que o Brasil aderiu à Convenção de Montreal, a convenções importantes, Varsóvia, né, que tratam da limitação da responsabilidade. Já no direito marítimo, o Brasil não aderiu. Não é porque o mundo todo ratifica um tratado que o Brasil deve ratificar, mas o Brasil deve ratificar aqueles tratados que lhe convenham. Sem dúvida. Né? Então, assim, mas ainda assim o Brasil está atrasado nesse ponto, na ratificação dos tratados internacionais. Doutora, a senhora acredita que essa questão do arcabouço legal a gente resolve nesse mandato do atual presidente Jair Bolsonaro? Eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, mas também concordo com o doutor Luiz que eu acredito que será difícil, mas não impossível. Hoje o que se tem no mundo é uma verdadeira, digamos, disparidade, porque há países que assinaram AIA. AIA, VISB é um protocolo de AIA. Então, há outros que permaneceram só com AIA e não aderiram aos protocolos VISB e DES. E há outros que aderiram a Hamburgo. Outros países não aderiram a nenhuma dessas convenções, mas recepcionaram o teor delas, o que, para fins de efeito e efetividade, digamos assim... Como se fosse usos e costumes, Não né? há problema, porque você habituando à possibilita, digamos assim, a segurança jurídica, independentemente de se assinar, de se obrigar a assinar no tratado. E para tentar resolver essa questão, foi criada, até no sentido dessa tendência de transporte porta a porta e não mais porto a porto, as regras de Roterdã. E as regras de Roterdã, ela realmente foi uma iniciativa muito interessante, porque ela determina a responsabilidade das partes, considera de uma forma muito mais elevada os interesses da carga também, só que ela está sendo muito criticada, né? As regras de Roterdã elas são utilizadas desde que uma das partes do transporte seja marítima. Tanto é criticada que houve uma reunião, dessa reunião surgiu uma declaração que a gente chama Declaração de Montevidéu, entre alguns juristas, né? Tive a honra de participar também. E a Declaração de Montevidéu, ela inclusive é escrita de uma forma muito emotiva, ela diz mais ou menos o seguinte, que terminantemente, que os juristas ali presentes estão terminantemente contra a adesão do Brasil às regras de Roterdã e aqueles que o fizerem que não ratifiquem. E a BDM também seguiu, lógico, mas não de uma forma tão incisiva, a posição da Declaração de Montevidéu. Só que o que se questiona é o seguinte, nós somos um país de carga e a situação da maneira pela qual nós temos a legislação favorece aqueles que recorrem ao judiciário para discutir as suas cargas quando a legislação brasileira é aplicável. Só que isso, logicamente, quando a legislação brasileira é aplicável em detrimento destas regras de limitação de responsabilidade, é óbvio que isso fere, inclusive, o que foi pactuado contratualmente. Sem dúvida. O Brasil é mal visto, inclusive, porque ele não aceita a autonomia da vontade nos contratos internacionais. Então, os nossos BLs, por exemplo, determinam como lei aplicável a AIA-VISB, geralmente. Aí há questões que, por conta do nosso sistema processual brasileiro, do direito internacional privado, o juiz desconsidera aquela lei que está determinada em contrato, pactuada lei esta, exatamente, que ambas as partes aderiram de livre e espontânea vontade e que foi parte do quê? Do custo e do risco que o transportador assumiu quando determinou o valor do frete e a lucratividade na transação. Sem dúvida, que é o que a gente fala em relação à Exato. previsibilidade, a mitigar custo. O que é previsibilidade? Um exemplo claro que a gente pode ter é a questão do que aconteceu mais recentemente com o caso da Libra, porque a Libra colocou a arbitragem, agora ela recorre para não se utilizar a arbitragem. Isso é um exemplo claro, doutor? A informação que nós temos de forma não oficial é de que já houve a decisão, né, a sentença arbitral, e que a Libra agora quer judicializar, quer discutir, inclusive com relação à imparcialidade de um dos árbitros. Muitas vezes o contrato ele é invalidado, mas a cláusula compromissória não, de arbitragem. Né? Por isso que então, ela tem volto invalia. a entender que o processo preventivo é
é o que pode contribuir Com certeza. definitivamente para isso. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu tenho que trazer um tema que é recente, aconteceu na semana passada. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele deferiu uma ação da Louis Vuitton sendo favorável aí em relação à questão do agente de carga pela falsificação. Doutor, como é que a gente explica esse caso, né? O agente de carga fazendo o transporte de um produto supostamente aí pelo nosso entendimento falsificado, que ele não teria uma responsabilidade, porque a responsabilidade dele seria o transporte efetivamente ou o agenciamento dessa carga, e agora ele responsabilizado nesse sentido também. Isso é um caso, se assim eu posso dizer, entre aspas, vai dar pano para a manga ainda? Sem dúvida, eu acho que essa é uma das decisões mais polêmicas aí dos últimos anos. A decisão foi proferida pela Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecer o desembargador relator, que é um notável conhecedor, mas a questão relativa ao comércio exterior, ao direito marítimo, é uma área muito técnica, né? Então, há muita especificidade, né, com relação ao direito marítimo e ao direito portuário. Nessa decisão, houve o entendimento de responsabilizar o agente pela falsificação do produto. Primeiro, né, quem milita na área, quem atua, sabe que o agente ele é um mero mandatário, ele atua por conta e ordem, né? Sim. Então, primeiro que o agente ele não realiza transporte. E depois, ainda que essa decisão responsabilizasse o transportador, existem cláusulas internacionais nos conhecimentos de transporte. Existe uma cláusula que diz o seguinte, said to contain, dizendo conter. Então, o que significa? O transportador, ele não tem como aferir que aquela mercadoria, é praticamente impossível a aferição do transportador de que aquela mercadoria de que ele está transportando seja falsificada. Até porque você tem órgãos fiscalizadores nas duas pontas, né? Exatamente. No processo tanto de exportação quanto de importação. Tem dispositivo, o artigo 744 do Código Comercial, 745, que ele diz, inclusive, que o transportador ele pode ser indenizado na hipótese de uma falsa descrição de mercadoria. Então, a responsabilidade por descrever a mercadoria é do embarcador, é do exportador, né? A responsabilidade por nacionalizar uma mercadoria falsificada é do importador. O transportador ele apenas recebe a informação. Tanto é que ele utiliza essa cláusula do said to contain é aplicada no mundo inteiro. Então, acho que essa decisão, além de ser polêmica, pode trazer insegurança jurídica, inclusive pode afetar, como a professora Eliane falou, o custo do frete. Porque se vai aumentar o risco do transportador de uma forma... Ou de outra, evidentemente que você vai passar o custo. De uma forma desproporcional, porque essa decisão aumenta o risco do transportador de forma desproporcional. Então, é óbvio que isso pode recair, inclusive, no custo do frete, porque a atividade dele, que já é de risco, aumenta. Esse risco aumenta, né? Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu já quero agradecer de antemão essas duas enciclopédias que nós recebemos aqui no programa hoje e reivindicar para a direção da TV Santa Cecília para que a gente faça o segundo Fórum Porto e Negócios com foco em direito marítimo, porque a gente tem muito assunto para tratar em relação a esse tema. Doutora, muito obrigado pela presença. Prazer enorme te ter aqui, levando informação de qualidade para esse nosso público tão qualificado. É uma honra. Doutor, obrigado pela presença. Espero honestamente que o senhor também retorne aqui ao Porto e Negócios, porque a gente tem bastante assunto para tratar. Uma grande honra, uma grande satisfação e volto a parabenizá-lo pelo programa. Sensacional, parabéns. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, o crescimento é intencional. Ninguém melhora por acidente. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.